Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja sempre o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho desta terça-feira, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17, os fariseus e alguns partidários de Herodes queriam apanhar Jesus em alguma palavra. Mas eles ficaram admirados com Jesus, porque haviam preparado uma armadilha para ele, e com muita sabedoria Jesus escapou das suas armadilhas. Com a resposta de Jesus, queridos irmãos e irmãs, as pessoas refletiram profundamente, e portanto somos convidados também a sábia resposta do nosso Mestre Senhor, refletir também sobre a nossa vida, sobre os nossos comportamentos, os nossos deveres. Queridos e queridas, precisamos ter muito claro as nossas responsabilidades e nos esforçarmos para cumpri-las sem deixar a desejar. Então, o que é de César deve ser dado a César, ou seja, aquilo que é do governo, aquilo que é de nossa responsabilidade civil, temos que cumprir, temos que contribuir, não podemos nos eximir de pagar, não podemos sonegar, como por exemplo os impostos, a declaração de renda para quem está dentro daquilo que é orientado e exigido, enfim, devemos honrar os nossos compromissos. Ora, se nós temos que exigir de nós mesmos para devolvermos ao governo aquilo que lhe pertence, muito mais devemos exigir de nós para devolver aquilo que é de Deus, aquilo que pertence exclusivamente a Deus. E não podemos fazer vista grossa, ignorar, brincar com Deus, brincar com algo que Ele nos presenteou. E o que é de Deus que temos de devolver? Em primeiro lugar, a nossa vida e o nosso coração, porque o nosso coração e a nossa vida pertencem a Deus, assim também como pertencem a nossa família, a nossa casa, os nossos bens, enfim, tudo que somos e temos pertencem ao Senhor. A nossa vida, em primeiro lugar, deve ser sempre do Senhor, pois Ele é o autor da vida. A nossa vida a Ele pertence, portanto, deve ser devolvida a Ele também com muito prestígio, com muito amor. Caríssimos, nós somos apenas administradores da nossa vida e, como bons filhos de Deus, devemos saber administrar este precioso dom que é a vida. Cuidar bem da nossa vida é a nossa responsabilidade primeira. Ela é uma dádiva de Deus. É o maior presente que Ele nos deu com muito amor. E cuidar bem da nossa vida é dar o verdadeiro sentido a ela, vivendo com liberdade e responsabilidade, de forma plena e sadia, não como alguns pensam, fazendo da sua própria vida uma verdadeira zorra, sem ter o mínimo de respeito com aquele que é o autor da vida. Quantas pessoas, queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas hoje têm a sua vida totalmente bagunçada, uma vida sem rumo, pessoas desnorteadas, que perderam a esperança, que se entregaram para as drogas, que perderam o gosto de viver. E por que tudo isso? São várias as situações pelas quais tudo acontece, mas boa parte das pessoas estão em situações difíceis simplesmente porque brincaram com a vida, não respeitaram a sua vida como um dom de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, procuraram a morte fazendo coisas que não têm sentido, que não há necessidade para tal ato ou para tal comportamento, e numa fração de segundo perderam a vida ou se encontram numa realidade drástica. Às vezes, pelas vaidades, pelas bebedeiras, pelas más amizades, pela autossuficiência, enfim, são diversas as realidades em que deixaram as pessoas em situações de vulnerabilidade. Mas a vida humana, queridos irmãos e irmãs, não é composta só de pessoas que não valorizam a vida,
como um dom precioso de Deus. Temos inúmeras pessoas que valorizam sim as suas vidas como o maior presente de Deus. Pessoas que fazem de tudo para estarem de bem consigo mesmo e também com os outros. Pessoas que fazem da vida um mar de rosas, que sabem resolverem os seus problemas, que não fazem da gota d'água uma tempestade. Pessoas mansas, humildes, calmas. Pessoas que preservam a vida, fazendo aquilo que é benéfico, fazendo aquilo que é correto. Pessoas que sabem aproveitar o seu próprio tempo, que sabem aproveitarem as coisas, as realidades. E mesmo que venham passar por momentos negros na vida, não perdem a esperança e a vontade de viver. Pessoas que estão sempre lutando pelo seu próprio bem e o bem do próximo. Pessoas que não conseguem viver sem Deus, que projetam a sua realidade de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, pessoas felizes. Queridos e queridas, não tenhamos pena de devolvermos ao Senhor tudo o que temos e o que somos. Devemos devolver ao Senhor sem reserva tudo aquilo que a Ele pertence. E sempre valorizemos a vida como o maior presente que Ele nos concedeu. Que desça sobre a tua vida todas as bênçãos do nosso amado Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Basta uma só palavra e o milagre acontecerá. Basta uma só palavra e a vitória virá. Basta uma só palavra, o milagre acontecerá. Basta